galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com promessas de muita confusão. Gente, não tem como, né, não falar sobre o caso Master. Tem mais novidades. Lauro Jardim, lá do Globo, tava inspirado aí nas últimas horas, cravando aí que essa semana podemos ter revelações sobre o sócio do Vorcaro, novos contratos de advogados badalados, talvez até com proximidade com pessoas que ocupam as mais altas cortes deste país. Algumas confusõezinhas que giram em torno do PT. Aí tem briga, Toffoli versus Fachin, com direito inclusive a comentário público, né? O Toffoli falou com a revista Veja, enfim. Muita coisa pra gente falar sobre isso. Algumas denúncias também que apareceram. Um vídeo novo aí do Garotinho, que eu já tinha escutado uma coisa similar. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso também. A matéria também sobre uma possível ruptura. Aí tem uma coisinha do PT rápida, né, na abertura desse tema. A tentativa do PT de tentar tirar a confusão do Baster, né, de cima do colo. Daniela Lima passando pano pro contrato de quase 130 milhões, enfim. Muita coisa mesmo pra gente falar nessa primeira parte. Na segunda, também temos algumas coisas curiosas. Ontem me deparei com um recorte do Olavo de Carvalho, de uma entrevista que eu fiz com o Olavo, a única entrevista que eu fiz com o Olavo. E casa com uma luva com algumas coisas que estão acontecendo, alguns debates. Vai ter aí em breve uma entrevista, não da direita. E a pessoa que vai fazer uma entrevista teve que gravar um vídeo para se explicar para sua própria militância de esquerda por que ele foi fazer essa entrevista. E vale a pena a gente olhar sobre isso, olhando assim sob a luz de algumas coisas que saíram nos últimos dias, matérias, não só dos últimos 2, 3 dias, como também uma que saiu no final de 2022. Desculpa, no final de dezembro do ano passado. Vamos que eu já perdi muito tempo nessa introdução. Só uma coisinha rápida que eu disse, né, que ia falar do Lula, não relacionado ao caso do Master. A preocupação de Lula com o avanço das investigações sobre Lulinha no Supremo. E o Lula tem motivos para estar preocupado, né? Primeiro, o juiz, relator do caso, não é o Toffoli, não é Gilmar Mendes, não é Alexandre de Moraes, não é Flávio Dino, não é Zanin, não é ninguém da ala do Estado democrático, direito, da democracia que luta contra o golpismo. O ministro relator do caso é o Mendonça. Já começa por aí. E aí, segundo a turma da Veja, chegou ao Planalto a informação que alarmou Lula, segundo o aliado. Relator do escândalo do INSS no Supremo, o ministro André Mendonça, teria cobrado a Polícia Federal sobre uma suposta inércia nas investigações contra a Lulinha. Pelo relato levado ao Palácio, o ministro já teria questionado a ausência de diligências contra o filho de Lula. A PF já poderia ter pedido pelo menos a apreensão do passaporte de Lulinha, que fugiu, voltou para a Europa. Diante das cobranças, investigadores da PF, ouvidos pelo radar, ponderam que o trabalho em relação ao filho de Lula está sim avançado. A leitura é de que o caso evolui ancorado em provas. Então, se o Mendonça está achando que está devagar, é porque já deve ter alguma prova. Mensagens e indícios já apareceram na imprensa nos últimos tempos. O concreto aqui é um relato sobre pagamentos ao Lulinha. Quem operaria isso está preso pela PF e sendo investigado, diz uma fonte da instituição. Não para por aí. Ex-principal sócio de Vorcaro terá semana de fortes emoções. Talvez, né, a manchete também poderia ser, né? Petistas terão uma semana de forte emoção. O Guguinha, né? O Augusto Lima, o Guga Lima, amigo do Jacques Wagner, a pessoa aí com que o PT mantinha ligações umbilicais, inclusive pela questão do cara de sexta, parece aí que vai ter uma semana conturbada. E a matéria do Lauro Jardim termina falando o seguinte, que ele é dono do problemático Banco Pleno. Eu realmente não sei. Não tô tentando aqui tirar o meu corpo fora, nem ironia, deixar no ar. Eu realmente não sei, mas eu ouvi nos últimos dias, por exemplo, Cláudio, da boca de várias pessoas. Uma dessas pessoas foi um recorte do Cláudio Dantas de que existe um outro banco aí com problemas que pode acontecer. Eu não sei se trata desse tal banco aí, mas nos últimos dias, sim,
rondaram aí conversas nas redes sociais de que mais um banco aí poderia aparecer e mais um escândalo. Se é esse, não faço ideia. O que eu sei é que o Augusto Lima é a conexão entre o Banco Master e o PT. Inclusive, o Atlas já está organizado de janeiro. Escândalo Master. Vou pegar assim, para aqui. Pronto, ó. Para mostrar. Organizar aqui. Faquin, quieto, o caso chega ao colo do PT. Pronto, vai estar nesse capítulo aqui, ó. Aí, ó. Logo no início. Matéria do Caio Junqueira. O nome que preocupa o Planalto no caso Master. Augusto Lima. O empresário baiano Augusto Lima, conhecido como Guga Lima, é o nome que mais preocupa o PT no caso Master. Apurou a CNN. O Planalto é o PT. Enfim, ele vai depor na Polícia Federal no final de janeiro e há especial atenção no governo sobre o que ele irá falar. O motivo apontado é que a relação dele com o petismo é muito anterior a Divorcaro com o Centrão. Aí começa, né, com o torno de Jacques Wagner, na Bahia, na época que Jacques Wagner comandava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na Bahia em 2018. Augusto Lima venceu a licitação da venda da Ebal e criou o Crédito Sexta. Realmente deu certo, o cartão foi exportado, enfim. Fontes que acompanham de perto a investigação afirmam que Lima e não Vorcaro, quem tem potencial de ligar o caso Master ao coração do governo Lula por esse histórico na Bahia. Ressaltam, contudo, que suas relações são restritas a esse grupo político. Ele não são restritas ao PT. Ele tem relações também com expoentes da direita baiana, como Assemi Neto, João Roma. Lima, aliás, é casado com Flávia Pérez, Flávia Arruda, e deixou a política e rompeu com o grupo, após não ter recebido apoio de Bolsonaro. Aí, o mês foi passando e teve uma que foi do Jacques Wagner já no final de janeiro, que foi curiosa, que encaixa com essa história aí do Guguinha e bater papo com a polícia, né? Que é esse aqui, ó. Só quero delatar, estou tranquilo e calmo. Diz o Jacques Wagner. E se o Guguinha delatar? Senador teria indicado o ex-ministro Guido Mantega, né, para a posição de consultoria no Banco Master. Fora também, né, o Lewandowski. Lauro Jardim falou que foi toda semana, é emocionante. Aí, Caio Junqueira, o mesmo aí que falou do Augusto Lima e o PT, comentou isso daqui no final de semana. O governo ensaia uma vacina anti-master que se resume a duas frentes. Acusar o que, nas palavras do PT, seria uma promiscuidade entre parte do mercado e o crime organizado, e atacar Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, indicado por Jair Bolsonaro. A estratégia é frágil até agora. Ela basicamente porque ignora que a rede de proteção construída pelo Master em Brasília é suprapartidária, da direita à esquerda. Ignora também fatos que já vieram a público, como que o ex-ministro da Justiça de Lula manteve contrato com o Master, ou que o ex-ministro da Fazenda de governos petistas também teve contrato com o Master, ou que foi a partir da gestão do atual chefe da Casa Civil na Bahia que o ex-sócio do Master cresceu. Ou que o dono do Banco Master esteve 4 vezes no Palácio do Planalto, uma delas em reunião reservada, sem divulgação na agenda, com o presidente Lula. Ou ainda, para finalizar, que foi justamente o partido do presidente Lula quem resiste a assinar uma CPI para investigar o caso. Mais do que frágil, essa estratégia do governo esbarra no que o próprio Daniel Vorcaro declarou de forma explícita em vídeos revelados ontem. Abre aspas, tenho amigos em todos os poderes. O poder executivo é um deles. Pois é, né, Lula? Aí, falando da Crédito Sexta, a gente já sabe que Ratinho é sócio do Tayayá. De um Tayayá. E tá ali, né? Sócio dos irmãos de Toffoli no Tayayá. Ratinho teve patrocínio master do Crédito Sexta. Tá ali, né? Importa na vida é um só cartão. Ei, rapaz, que coisa, viu? Que coisa, né? É o Estado Democrático de Direito. Esse é o Estado Democrático de Direito. CPI do Master tem pouca chance de avançar no Congresso. Exatamente porque todo mundo aí vem se mostrando com o rabo preso. Somente aí aquela turma do Centrão, a turma da esquerda. Só quem tá batendo realmente na tecla pra investigar, pra valer, é a direita bolsonarista e uns gatos pingados aí, o Heloísa Helena, que tava comentando ontem, né? Pra gente ser justo.
Será que o contrato de 129 milhões, os resorts, as festas em Trancoso, reuniões de Lula, do Banco Central Independente, de toda a turma política envolvida, será que tudo isso não é um motivo suficiente para a CPI? Motivo é, né, Eric? É que o Brasil não funciona por motivo, funciona por conveniência. Quero esquentar um forno para pizza, mas acho que não vai rolar. Aí hoje já... Não, essa não é de hoje não. Essa ainda não é de hoje, a de hoje é outra. Aqui também de ontem, né? O Lauro Jardim tá danadinho. Investigação da PF sobre o Master caminha para mostrar mais advogados que são parentes de magistrados. E aqui tá, ele bate numa tecla que a gente questionou bastante na época, que foi os valores gastos pelo Banco Master com advogados. Porque assim, 130 milhões era o total ao longo dos anos. Mas se falava que só no ano de 2024 foram mais de 500 milhões com advogados. E assim, esse dinheiro foi para onde? Para contratar quem? E aí o Lauro Jardim disse que o esquema de blindagem de Daniel Worcaro com políticos existe, é escancarado, mas também talvez esteja se mostrando menos eficaz do que a estrutura montada por ele na contratação de escritórios de advocacia para o Master. Em 2024, o banco gastou 580 milhões em serviços técnicos especializados em consultoria jurídica, segundo o balanço da instituição, um montante 75% superior ao despendido no ano anterior. Quem conhece as entranhas do Master garante que as investigações da PF vão mostrar entre os contratados outros advogados, além da Viviane, ligados por parentesco direto a magistrado de cortes de Brasília. Ah, meu Deus. Vai que é tua, Paquito. Aí a Paquita do Olimpo comentou esses dias sobre o contrato. Aqui é 15 segundinhos, só pra tu ver a cara de pau dessa mulher. É contrato com escritório de advocacia caro, com grife de integrante de família de ministro supremo? O contrato é ilegal? Não. Você pode dizer que o contrato é imoral? Cada um faça o seu juízo de valor. Mas custava para ele. E a ordem era, atrasa o que for, mas honra o contrato. Atrasa o que for, mas honra o contrato. Então, a Daniela Lima não consegue definir se o contrato é imoral ou não, né? Ela deixa a critério de cada um. E aí, se vocês pararem para observar, olha qual é a chamada aqui embaixo. Worcaro pagou 67,5 milhões em projeto eólico de Fábio Faria, que tá no BTG. Hoje, dia 2 de fevereiro. Vou falar uma coisa igual lá na época do Joesley, né? Que se aparecesse o dedo do Joesley Batista com o Richard Grenell na Venezuela, eu ia ficar surpreso, né? Que apareceu. Se aparecer alguma coisa sobre Fábio Faria e Mickey Mouse, também conhecido como Bruno Bianco, em relação a... Eu vou ficar chocado. Eu não sei nada. Só tô falando que eu vou ficar chocado. Eu não vou acreditar nisso. Fábio Faria... Se sair, eu vou ficar assim, ó... Meu Deus do céu. Eu gostava tanto de vocês. Do jeito que eu gosto do André Esteves. Sabe que é Bruno Bianco, né? Aquele que tem a voz de meio queimado. Se aparecer, eu vou ficar chocado. Grava isso. Eu falei isso no dia 2 de fevereiro. E aí vamos ver como é o tempo passando. Aí ontem também o Lauro Jardim tava falando que o Valfrido Vaz deixou a defesa, mas também não deixou, né? Aí não tá. O Alfredo Vaz deixou de assinar as peças de defesa de Daniel Worcaro, mas nem por isso deixou de lado o antigo cliente. Não sei o que o Lauro Jardim quer falar com isso, mas curioso, né? Aí, rondando aí a Rádio Peão, né? A questão também no Master, porque aqui a questão da carbono oculto. Beto Louco e Primo negociam delação com promotoria. Derrubar metade do Congresso. Ave Maria, que Deus, fé em Deus. Os empresários Mohamed Hussein Mourad, o Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco,
Os alvos mais importantes da Operação Carbono Oculto, que pegou andar de cima do PCC na Faria Lima, negociam um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo. As conversas são entabuladas com promotores que combatem o crime organizado. Mohamed e Roberto negam enfaticamente ter qualquer elo com o PCC. Fontes ouvidas pelo Estadão afirmam que Beto e Primo, ambos foragidos, teriam informações explosivas suficientes para derrubar metade do Congresso. Se eles realmente possuem essas informações, não vai ter delação. Onde que vão deixar derrubar metade do Congresso? É coisa mais de R$500 milhão em propinas a parlamentares e autoridades. Provas? Alegam ter em mãos uma coleção de mensagens de WhatsApp que indicam encontros pessoais ou com laranjas para entrega de propinas, pagas em troca de alívio para o setor de combustíveis, explorado por eles via uma colossal rede de postos do crime organizado. Chegaremos não só a empresários e empresas, mas a agentes públicos e eventualmente até políticos, declarou em nota o Procurador-Geral da Justiça Paulo Sérgio Oliveira e Costa, chefe do MP paulista. Nosso objetivo é impessoal. Segundo o procurador, qualquer pessoa que tiver qualquer envolvimento em qualquer etapa dessa cadeia criminosa terá de se explicar e sofrerá as consequências penais, administrativas e cíveis cabíveis. A negociação de um eventual acordo não está sob o alçado da PGR, mas ainda em avaliação dos promotores da Carbono Oculto, deflagrada na manhã de 28 de agosto do ano passado. O que eu posso falar sobre isso, né? Beto Louco. Ele já falou uns nomes antes, né? Só que meio que não foi aceita a adoção, falava que as provas eram meio assim, meio aquilo outro. Voltando ali de novo atrás, né? Pensa o seguinte, cara, por que cargas d'água o Daniel Vorcaro iria comprar um projeto eólico do Fábio Faria? Por quê? Sabe? O que é que tem a ver isso com o Banco Mar? Não, porque é uma área de investimento, né? Importante. Tá bom. Ah, lembrei o que eu ia falar sobre isso aqui. É que eu fiquei pensando no Fábio Faria, né? No Lino Garanhão, do BTG. Rodou na rede social esses dias um vídeo de um piloto. Esse piloto é filiado ao PSOL. Eu falei com algumas pessoas que estão mais a par de algumas coisas e tem um bom diálogo com a imprensa, essas pessoas. E aí o que eu vi foi o seguinte: aquele vídeo do piloto, no macro, tem algumas coisas que realmente batem. Mas alguns nomes que o cara teria citado não são bem assim. E... João. Tem várias pessoas chamadas João. Às vezes o cara só ouviu o primeiro nome, só estou dando aqui um exemplo. João. E aí ele achou que era determinado João. Não é. É outra pessoa. Mas... sim, existiu uma confusão grande aí. E esse piloto, ele tá no meio de uma confusão grande. Só que aí eu não vou... ficar dando no play no vídeo e falar, isso aqui eu vi, faz sentido ou não, que quem sou eu para fazer a acusação, né? Esse piloto realmente ele é filiado ao pessoal, deve vir candidato. Eu acho que dá para esperar confusão. Inclusive, peritos da Polícia Federal dizem ter conseguido recuperar gravações, imagens e conversas no celular do Paquito. As informações obtidas até agora permanecem em sigilo. Aí ontem também lá do Jardim disse que o João Dória está ajudando o nosso queridíssimo Nelson Tanuri, grande empresário. Recebeu aí, né, umas visitinhas da PFL, Polícia Federal do Lula recentemente, mas enfim. Alvo da PF, Nelson Tanuri tem levado a João Dória a tiracolo para assessorá-lo nas negociações das encrencadas das empresas das quais é dono ou sócio. Dória, obviamente, é um baita de um gestor, né? Não tem nem o que falar sobre isso. Ministro do Supremo ligou ao gabinete de Lula para reclamar de fritura contra a corte no caso do Master. Recentemente, o ministro do Supremo pegou o telefone e ligou diretamente ao gabinete de Lula no Palácio do Planalto. A conversa que seguiu foi pouco amistosa. Havia naquele dia avaliação no Supremo de que o petismo instalado no Planalto estava estimulando ataques contra a corte na esteira das investigações do Banco Master. Na alegação, o ministro do Supremo fez questão de deixar claro que sabia quem seria, na visão dele, o responsável pelo jogo sujo visto em blogs de esquerda. E o alvo teria sido o Sidônio Palmeira. Se é o Sidônio ou não sei. Agora você vê que o clima tá bacana, né? Bacana o clima. Tá todo mundo brigando entre si. Tá igual na Venezuela, depois que o Maduro caiu. E teve lá um drone voando, que era do próprio
militares da Venezuela e foi tiro para um lado, tiro para o outro, achando que já estava sendo invadido pelos Estados Unidos. Tá assim, tá todo mundo desconfiando da própria sombra. Aí, o Estadão fez uma nota que não condiz com a realidade. Só precisava esperar um pouquinho para perceber isso. Essa pergunta da manchete será respondida pela Veja ao longo do final de semana. Mas no final da semana passada, né, na sexta, o Estadão fazia a seguinte pergunta na manchete: gesto de Toffoli no caso Master é para salvar o pescoço, o Supremo ou ambos? 7 dias separam 2 notas oficiais. A primeira foi do Fachin, datada de 22 de janeiro. A segunda, do Toffoli, divulgada na quinta, dia 29. Ambas tratam do mesmo caso, a crise provocada pelas investigações do Banco Master. No meio delas, Fachin falou o Estadão. Seu tom tradicionalmente catedrático deu lugar ao discurso de quem precisa expor na esfera pública o que uns e outros colegas não querem ver. Andar de jatinho com advogado investigado ou ter a mulher contratada pelo Master, seja pelo valor que for, ultrapassa os limites do óbvio e não caberia o código de ética que ainda está por vir. Ao Estadão, Fachin deixou transparente: há ministros do Supremo que não querem tratar do código em ano eleitoral. O presidente do Supremo foi ao limite da ironia ao falar desse argumento, lembrando que, de 2 em 2 anos, a campanha no Brasil. Ou seja, se isso é trava para o Supremo aprovar um código, é o mesmo que dizer que não vai aprovar nunca. A entrevista do presidente do Supremo serve para corrigir a interpretação de quem viu a primeira nota como blindagem a eventuais deslizes de Toffoli no caso Master. Fachin indicou que não é isso. Os erros, advoga, podem ser sempre corrigidos pelo plenário. Ele está falando, não, Fachin está brigando aqui com o Toffoli e tudo mais. E a nota do Toffoli, que é a pergunta que ele colocava ali, é que se o Toffoli vai deixar que o caso volte para a primeira instância, vai abrir mão do caso e tudo mais. Na quinta, dia 29, aí o Toffoli saiu da toca, divulgou a nota sobre o Master na noite do mesmo dia, foi um pouco mais adiante e tirou o sigilo de vídeo de depoimento feitos em dezembro sob sua ordem. Recheado de trechos em negrito, o texto divulgado pelo Toffoli conclui com indicação de que o caso pode vir a baixar para a primeira instância do judiciário. Agora, o próprio Toffoli admite a probabilidade do assunto deixar os escaninhos do Supremo. Se isso de fato ocorrer, estará dado o primeiro passo para a Corte se livrar do ônus de ter que lidar com o processo e põe em questão as condutas de Toffoli e Moraes. O primeiro, como relator, teve irmãos negociando com o fundo ligado ao banco investigado. Abrir mão do caso vai na direção de quem prefere preservar o pescoço. O segundo tem a mulher remunerada pelo Paquito. E até agora, né, ninguém viu problema com isso. Agora, se o gesto vai servir para livrar ambos de novos desdobramentos por conta dos vínculos pretéritos, são outros 500. E aí o Toffoli ficou chateado. O Fachin vem se isolando no tribunal com suas declarações. O Fachin depois falou com a Globo, depois dessa entrevista do Estadão, da possibilidade de corrigir. O Fachin já está cravando que o caso vai para a primeira instância, que foi o que ele falou para Ana Flor na Globo. E esses pronunciamentos do Fachin vem incomodando a ala política do Supremo, que agora é o nome novo, que ganhou, né? A ala do Gilmar Mendes, do Toffoli, não dá pra colocar o caso, o caso é de menor. O Flávio Dino, Moraes, Zanin, a galera que realmente manda. Aí, a Veja publica. Caso Master. Os recados de Toffoli, o racha no Supremo e o fantasma da Lava Jato. Toffoli não gostou de ver publicadas na imprensa declarações do Fachin. Gostou não. O magistrado foi claro ao afirmar o Radar. Radar é o nome da coluna de fofoca política da Veja. Ou seja, ele foi claro ao afirmar para a Veja que está calcado em um parecer do PGR, do grande Paulo Gonet, que defenderá que o acervo ficasse no Supremo até a coleta completa de provas e que conduzirá o processo normalmente se houver indícios de pessoa com foro. Só precisa ter indícios. Se tiver indício, já tá bom. Enquanto a ala do Supremo considera que a presença do tribunal deveria ter sido mais contundente na defesa de seus ministros, em tom muito diferente da nota inicial que Fachin diz que a cobertura do caso Master pela imprensa era um ataque à democracia, o grupo tido como mais político no tribunal cerrou fileiras com Toffoli e afirma que com o tempo as críticas à corte devem esfriar e Toffoli continuará normalmente no caso. Vai, Toffoli, uma hora o pessoal vai cansar de ficar reclamando aí do teu trabalho. Vai que é tua. Resumo. Ao se defender pela primeira vez das críticas à condução do Master, Toffoli afirmou que apenas
ao fim das investigações, vai analisar se envia as descobertas de investigação para outras instâncias. E, gente, na boa, eu acho muito difícil acontecer, porque se tá todo mundo falando que o escândalo do Banco Master, que o Daniel Vorcaro, o nosso lindo Paquito, tem conexões com todos os poderes, quais são as chances de, no meio dessas confusões, não surgir alguém com foro privilegiado? Pelo amor de Deus, pô. Com isso, além de escancarar o racha dentro do tribunal, coloca-se em lado oposto ao de Fachin e mais próximo a de atores, como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Gostei disso. Atores. Os atores. Eles realmente são atores, né? Digno de Hollywood o que essa turma tá fazendo. A primeira manifestação de Toffoli sobre o Master também pode ser interpretada como uma espécie de seguro anti-Lava Jato, ao afirmar que, ao final, vai avaliar se envia o caso para a primeira instância, aspas, sem a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância do foro por prerrogativa de função de violação da ampla defesa e do devido processo legal. Toffoli tem no retrovisor as investigações sobre o escândalo do Petrolão. Conduzidas pelo Moro, elas acabaram majoritariamente anuladas pelo próprio Toffoli. Toffoli anulou punição a réus confessos, cláusulas que permitiam multas milionárias, delações premiadas e uma enxurrada de provas colhidas em anos de Lava Jato, consideradas por ele contaminadas pelo fato do Moro ter sido parcial. Referências indiretas ao Lava Jato também podem estar nas menções de Toffoli ao endosso do PGR para que o caso tramitasse no Supremo. E a informação de que ele próprio rejeitou, aspas, todos os pedidos de reconhecimento de nulidades formulados pelas defesas dos investigados, inclusive por violação de prerrogativa de foro. Neste caso, mais uma vez, uma indireta ao Fachin é inevitável. E por quê? Porque o Fachin era o relator da Lava Jato na corte e apenas em 2021, sob a alegação de que os casos tramitavam no foro errado, votou para anular todas as condenações de Lula determinadas por Curitiba. Não dá para esquecer nisso, né? Lula só tá de volta por causa do Fachin. E quando isso aconteceu, quem apareceu em público para defender o Fachin contra os bolsonaristas foi Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. E aproveitando aqui o espaço, vocês estão vendo na internet, né, algum comentário sobre os arquivos lá, né, do Epstein nos Estados Unidos. Aí tem uns comentários lá sobre a Marina Abramovic. Marina Abramovic, quando veio ao Brasil, né, se encontrou com a amiga dela, que é a Madeleine Laxo, que é amiga do Deltan Dallagnol. Eu queria ver Deltan Dallagnol denunciar isso daí, ver se ele é homem mesmo. Falar da amiga dele e os vínculos, né, com esse caso. Esse caso tá chocando o planeta, Deltan. Tua amiga pessoal, né? E aí fica se vendendo aí como super cristão. A tua vida, meu irmão. Olha teus amigos. Olha com quem tu andas, eu te digo quem tu és. E curiosamente, só duas pessoas me chamaram de trombadinha do dossiê ao mesmo tempo. Trombadinha do dossiê. Deltan Dallagnol e Madeleine Laxo. Quando explodiu o escândalo da Alceide, né, ambos trabalhando juntos aí para tentar tirar o corpo fora, porque os amigos do Deltan estavam envolvidos também com a Alceide, né, a turma da Transparência Internacional. Não podia deixar isso passar, né? Tem que lembrar para ver se a direita acorda. Os primeiros pedidos do então advogado Cristiano Zanin, hoje ministro do Supremo, sobre este tema foram apresentados 5 anos antes, em tempo. Ainda que, em algum momento, o caso Master vai de fato para a primeira instância, Toffoli é o ministro prevento para eventuais recursos ao Supremo e, necessariamente, será o relator de todo pedido de advogado e réu que bater as portas do Supremo. O caso não vai sair da mão do Toffoli. Não vai. Não vai. A Heloísa Martins, aquela lourinha forte da CNN, saiu da CNN, foi para ele de São Paulo, é porta-voz do Supremo e tá ali, ó. Supremo retoma trabalho com divisão interna e se vê alvo do Congresso ano eleitoral. É uma desculpa esfarrapada para uma solução esfarrapada. Esse código de conduta não resolve nada. Ninguém vai deixar de fazer nada pelo código de conduta. E aí, eu sei que vai ter agora a volta do judiciário. O Fachin pediu para todo mundo comparecer. Tá ali, um vídeo especial de Fachin. Pra todo mundo ir, ele vai defender a corte. Só o Fux que não vai porque tá doente. A expectativa é que Fachin faça um discurso em defesa do tribunal. Mas há dúvidas, mesmo entre as pessoas mais próximas do Fachin, se a fala vai ou não abordar claramente a sua principal bandeira, que é o código de conduta. Fachin tem apoio de um grupo de colegas, mas outra ala resiste ao avanço da proposta neste momento. Não faz vai ser nesse momento, no futuro.
A avaliação é que a iniciativa de Fachin acontece em um momento delicado, deixando os magistrados e a própria corte sujeitos a uma nova onda de ataques. Fachin foi aconselhado a não fazer movimentos bruscos, sob pena de fragilizar o Supremo, logo no início de um ano que promete ser conturbado devido às eleições de outubro. 3 ministros ouvidos reservadamente pela Folha veem um horizonte de atritos com o Congresso nos próximos meses. Adivinha quem são os 3 ministros que a Luísa falou? São os 3 da ala política. Eu aposto dinheiro. Como é que eu sei? Essa aqui, no caso, é a intuição, por conhecer com quem a Luísa comenta, né, principalmente nos tempos de CNN. Análise. Pressão por código de conduta para o Supremo fortalece Fachin. Será mesmo? De acordo com o Venceslau, o ministro vem fazendo movimentos calculados para promover a ideia do código de ética. Porém, boa parte dos ministros demonstra resistência. O argumento é que o momento não é ideal, já que nesse momento esse código podia ser interpretado como admissão de culpa. Como assim, né? Vão admitir que tem culpa no carro? Eles nunca têm culpa de nada, eles nunca erram. A resistência se intensifica pelo fato do Supremo estar no centro de ataques da direita, especialmente na eleitoral. Tudo é ataque, tudo é ataque. Ó, pobres coitados. Foi mencionado que o PL, partido de Bolsonaro, adotou como estratégia priorizar eleições para o Senado, visando aumentar a pressão sobre o Supremo. Não pode ser assim, focar no Senado para tentar solucionar os problemas do Brasil? Será que a gente não pode seguir por esse caminho? Aí, falando do código de ética, apesar de discussão sobre código de conduta, vai ter de Mapaluz em 2026. Vai estar lá, todo mundo, uhul! Anteciparam aí pro início de junho, né? Porque vai ter a Copa do Mundo, aí tem que dar tempo, gente, todo mundo vai curtir a Copa do Mundo, é maravilhoso! Resta saber se em tempos de discussão sobre código de conduta e das relações perigosas reveladas recentemente no caso Master, se vai repetir a enxurrada de magistrados passando a semana em Portugal. Sim, vai. Eles não têm vergonha nenhuma. Eles vão deixar de ir porque eles vão ser criticados nas redes sociais. Eu vou deixar de beber vinhos caros, eu vou deixar de ser paparicado, sabe? De ser assim, né? Receber um baita tratamento, belos jantares, porque vão me criticar nas redes sociais. Vai sim. Vai ser um fracasso o Gilmar-Palusa desse ano. Aí o garotinho apareceu aí nos últimos dias, falando outras coisas, que eu acho que é tudo mentira. Eu só vou dar play pra mostrar pra vocês que é mentira. Acho que é tudo mentira isso daqui. Escutem essa mentira do garotinho. Mentiroso, compulsivo. Não acreditem em nada do que ele tá falando. Você vê acontecer um crime e você diz, só pode ser alguém que soubesse onde a pessoa estava ou alguém que estava lá. É o caso do Banco Master. Meus amigos, foram divulgadas situações que deixam claro quem criou esse problema. Eu vou dar aqui o nome. Quem criou esse problema todo foi o senhor André Esteves, sócio-presidente do BTG Pactual. Ele criou por quê? Como ele teve acesso a essas informações? Ele tentou comprar o Master. Fez uma auditoria. Uma due diligence. Ofereceu R$1 em troca de assumir o passivo. O Vorcaro não aceitou. Então, ele pressionou para que o banco fosse liquidado. Agiu corretamente o Banco Central e liquidar um banco que estava cheio de problema. Mas por que o André Esteves, que contou tanta coisa, não contou que quem vendeu como corretor os títulos podres do Banco Master foi o BTG e o Nubank? O vídeo foi com um cortezinho. Esses três, mais de 90. Foi com um cortezinho, né? Só apareceu o nome de 2 bancos. Mas acho que vocês sabem quem é o terceiro banco, né? Se não sabem, perguntem ao Constantino. 80% dos títulos podres do Banco Master foram vendidos por esses bancos. Aí eu pergunto, o
sujeito que oferece um título podre a você, só quem emitiu o título que é responsável ou quem vendeu também é? Gostaria de saber. Eu não sei de nada. Porque, veja, eu faço aqui algumas perguntas assim muito simples. Vocês acham que quem divulgou a imagem do André Esteves descendo naquele resort e o Toffoli diz que não é dele, a imprensa diz que é dele, os parentes dizem que é dele. Vocês acham que foi o Toffoli? Não. 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 Claro. Se não foi o Toffoli, foi quem? O André Esteves. Ele esteve lá. Ele tinha as imagens. Como ele fez diligência, ele sabia quem eram os conselheiros, quem eram os diretores. Vocês acham que o Lewandowski ia divulgar? O escritório dele tinha um contrato com o Banco Master de R$250 mil por mês. Lógico, o cara não ia. O Lewandowski chegou ao ponto de pedir demissão, pedir para sair do Ministério da Justiça, porque estourou essa situação. Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes ia divulgar que o seu escritório, comandado pela sua esposa, tinha um contrato de 3.600.000 com o Banco Master? Não. Além do Vorcaro, que também não tinha interesse em divulgar, por que ele ia divulgar? Se ele contratou o cara para ajudar. E a outra pessoa que tinha essa informação? André Esteves, O Dedé tá do demais. BTG Pactual. Ai, Dedé. Quem sabia que o Guido Mantega, ex-ministro de Dilma, ex-ministro de Lula, era funcionário do Banco Master, participando do conselho de administração, ganhando R$1 milhão por mês. Vocês acham que o Guido Mantega ia divulgar isso, né? Ou que o Vorcaro ia divulgar isso? Não. Só alguém que tinha acesso aos dados do banco. Nem o Banco Central sabia disso. Mas quem se preparou para comprar e acabou não comprando, o BTG, presidido pelo senhor André Esteves, sabia de tudo. Vocês acham que o Vorcaro ele ia divulgar que esteve na casa dele, depois ele falou na Polícia Federal, o governador do Distrito Federal, Ibanez, e depois que o Vorcaro não conseguiu vender para o BTG, apareceu o BRB, Banco de Brasília. E aí teve encontro do Vorcaro com o governador. Você acha que o Vorcaro ia divulgar? O governador ia divulgar? Bem, não. Quem divulgou? Quem sabia. Então, quem criou essa crise que está abalando o Brasil, quem está passando informações para a mídia, chama-se André Esteves. Eu quero saber o que ele vai fazer. Eu não sei de nada. Eu acho que é tudo mentira isso aqui, viu? De coração, acho que é tudo mentira. Vou mostrar pra vocês verem as mentiras que estão sendo ditas nas redes sociais. Tudo mentira. Tudo mentira. Dedé não sabe de nada. De nada. De nada. De nada. Aí pegando no gancho aí nessa discussão do Dedé, ontem o Mafinha tava aloprando os liberais conservadores, né? A direita que é liberal na economia, conservadora nos costumes, e luta contra o comunismo. Eu sei que Mafinha encheu e chegava sempre aqueles comentários padrões, né? Tipo aquele ali do Andrew falando o seguinte: o Estado é uma entidade socialista. Todo Estado é socialista.
Independentemente de quem estiver no controle, os burocratas que trabalham nele sempre vão ter incentivo para que o Estado aumente de poder, pois recebem salário e são dependentes dele. Tu acha mesmo assim que todo mundo que tá, sabe, na frente do Estado realmente luta pro Estado aumentar de poder, porque tem que aumentar de poder, porque o princípio ganhar mais dinheiro, é por isso que o salário, meu salário. É pra um cara como o Trump que a gente tava falando ontem, né? Acho um ótimo exemplo. O cara é bilionário. Eu acho que Trump tá preocupado em aumentar o salário dele como presidente. Eu acho que ele precisa desse salário como presidente pra alguma coisa. Pelo amor de Deus, sabe? É umas análises assim que você fala, meu Deus, aí, o que é que acontece com a direita brasileira, né? O que é que tá acontecendo? Pra onde a direita brasileira tá marchando? Aí o Mafinha fala o seguinte, ó, a gente vive numa sociedade, sabe? Um coletivo. Não vem com esse papo, ANCAP, peda leite, porque a gente não tá mais em 2019. Já passou dessa fase, sabe? Que dava risada lá do vídeo do Arthur Duval indo em manifestação do PT perguntar o que era FGTS. Já deu essa fase. ANCAP é tão sério quanto comunista. Estado sempre vai existir e depende de pessoas, porque não é uma entidade viva, não é algo autônomo. Os atuais burocratas que comandam, né, que estão no comando do Brasil, eles trabalham ativamente para encher a barriga de banqueiros como André Esteves, Meirelles, Armínio Fraga, etc, etc, etc. Trabalham dia e noite para ganhar, eles trabalham dia e noite para todo mundo, para essas pessoas ganharem dinheiro sem fazer nada, com juros lá nas alturas, enquanto o brasileiro médio não consegue comprar nenhuma casa a mais. Inclusive, o escândalo do Banco Master deveria deixar escancarado como são os banqueiros que incentivam com muito dinheiro, né, a administração do Brasil. Aí, olha o que o Marfinha fala agora, que acho que você vai entender porque eu coloquei esse comentário no vídeo hoje. Se um banco qualquer, um banco pequeno, responsável por 0,5% do mercado, que era o Banco Master, 0,5%, um banco minúsculo como o Master, colocou muita gente no bolso. Gente do Olimpo. Gente do governo Lula. Imagina o que um Itaú ou um Bradesco fazem. Imagine. Bancos que, inclusive, estão na pista há anos. E seus próprios familiares estão na máquina pública. Em cargos que as pessoas nem sabem, nem conhecem. Que participaram de discussões de todo o arcabouço econômico, fiscal, monetário brasileiro ao longo dos últimos 100 anos. Não. Quando é que o povo vai acordar, sabe? Vai compreender até onde vai o alcance desses senhores feudais. E pegando um gancho nessa discussão de que as coisas são um pouco mais complexas do que elas aparentam. A notícia de cima foi de hoje. Madrugada de hoje. A de baixo de sexta-feira. Votorantim negocia a venda de empresa de alumínio para estatal chinesa. Olha aí, ó. Viva o livre mercado. Pronto. O livre mercado. Vai ter competição e tudo mais, o governo não vai interferir em nada. Tá aí. Essa notícia, grande parte da direita consegue ficar maluca, né? Porque tem a palavra China. Meu Deus! Não, a China não! Agora, quando é, sei lá, a estatal de Abu Dhabi, não é a empresa estatal, né? É um fundo soberano de Abu Dhabi. Quando é o Mubadala comprando, ninguém reclama. O Mubadala pode comprar o Brasil. Quando é a estatal italiana, a Enel aí de energia, quem mora em São Paulo deve estar muito feliz, né? Com a energia nos últimos 2 anos. Aí também ninguém fala nada. Só o liberal, o conservador, ele só se choca quando é a China e a Rússia. Todo mundo pode comprar o Brasil. É literalmente comprar o Brasil. É um país tomando o controle de setores-chave da nação. Mas aí pode. Só não pode a China e a Rússia. Os chineses se tornam um dos maiores produtores de alumínio no Brasil. É incrível. Aí o pessoal com aquele discurso, não, porque no Brasil é isso, aquilo, outro, não tem incentivo. Nada no Brasil tem incentivo pro brasileiro. Agora o chinês quer tudo no Brasil, é incrível. Eles já se tornaram o maior produtor. Aí vem aquele papo do liberal que não tem incentivo pra ninguém investir nisso, investir naquilo outro. Tudo é culpa do Estado. Aí enquanto os caras ficam nesse papo maluco, tá lá, a China comprando o Brasil inteiro, de norte a sul. O que é que vai ser feito pra parar isso daí?
que é que vai ser feito para parar isso? E eu não tô falando isso à toa, né? No vídeo ontem eu comentei muito sobre o debate, eu continuei assistindo esse debate, eu parei, porque eu falei, nossa, tá doendo dentro do meu coração. O cara mandou a pergunta que o brasileiro, o liberal e o conservador não possuem um plano para reindustrializar o país. Todo mundo que foi não conseguiu rebater, não conseguiu nem admitir a própria falha da direita, que realmente não tem. E aí o pessoal dava como solução para reindustrializar o Brasil, não é só diminuir o tamanho do Estado. Aí toda a justificativa das pessoas era que não, que o Estado é muito grande, e se o Estado é muito grande, o povo não quer investir em indústria. Aí o cara falava, o cara falava de BYD, chutando BYD, né? Falando, cara, olha só, essas grandes empresas no mundo, elas não nasceram do nada. Essas empresas precisam, né, de todo um aparato, logística. Por exemplo, a gente tem no Brasil o quê? Montadoras de carro. Gente, um carro tem diversas peças. Não são todas as peças produzidas pela Volkswagen, nem todas as peças são produzidas pela BYD, nem todas as peças são produzidas pela GM, Ford, etc. O cara pega vela, por exemplo. Vela de carro. Todo carro tem vela. Todo carro a combustão tem vela. A maior parte das velas da NGK é a marca que produz. A Ford não tem uma fábrica de vela. Assim, carro, na maior parte do tempo, você tem uma montadora. As marcas, elas produzem o seu próprio motor, lá o bloco e tudo mais. Mas muita coisa, às vezes até o bico injetor, culpa de alguém. E aí, essa discussão, o cara atrás pra falar da BYD, falou, cara, no Brasil tem a montadora, mas não produz a bateria. Por quê? Porque a bateria depende de 1001 coisas. Não é assim, não é tão simples. E aí vinha a galera direita, não, porque o problema é o Estado. O cara pontua uma coisa que é verdade. O Brasil, com o passar do tempo, só fez abrir cada vez mais a economia. E isso não resolveu. E também não significa que se você fechar a sua economia vai dar certo. Abrir e fechar a economia não é o que vai fazer dar certo ou dar errado. Mas você precisa ter um plano mínimo. Você precisa ter um planejamento mínimo. A galera da direita ia pra lá pra recusar a existência de um plano. Aí eu fico pensando... Aí, pegando o gancho da pergunta, que era o seguinte... O mercado não é quem faz a melhor alocação do capital. Ele colocava mais ou menos nessa linha. Aí você vê. Quando você pensa em torno de país, de nação... Para um país é importante que ele seja, principalmente um país como o Brasil, que consegue produzir petróleo assim em abundância e é autossuficiente em petróleo, seria muito importante para o Brasil também ser autossuficiente no refino do petróleo. Refino, investir em refinarias. Desde que o monopólio, construção de refinarias e tudo mais, foi quebrado, aí pode entrar em debate. Não quebrou totalmente o refino, ou por mais que tenha feito, não é tão vantajoso para a iniciativa privada. Beleza, mas desde então, ninguém quis investir em refino no Brasil. Por quê? Porque investir em refino é uma coisa que só vai trazer retorno, cara, em décadas. É muito caro você construir uma refinaria. Não é um investimento ótimo, mas é um investimento necessário para uma nação. É igual você construir a Itaipu. É igual você construir uma grande usina de energia. A galera da direita tá tão na loucura de tentar, assim, provar que ela que tá certa ou que tá errada. Os caras não param nem pra ouvir. Sabe? É uma loucura. Eu nunca vi uma maluquice tão grande como foi esse debate. Sério. Me abalou. Aí eu tô repercutindo tudo isso e mostrando aquela notícia anterior, porque o Cauã pegou um recorte que nem eu lembrava disso daqui, da entrevista que eu fiz com o Olavo. E ontem eu inclusive falei do Olavo, eu falei no vídeo ontem o seguinte, falei, gente, o Olavo falava que ele passou mais de 20 anos estudando antes de dar uma opinião. Fica calado para não falar besteira, para não passar vergonha. Ler, estudar, saber o que tá falando, ter lido sobre os assuntos que ele tá debatendo. Não igual os maluquinhos, os doidinhos da praça aí que ficam nesses debates malucos. Escuta esse relato do Olavo. Escute esse relato do Olavo e assiste lá 10 minutos para você entender a minha frustração. Reúne toda essa putada, né? A mulher que escreveu o livro, Como Discutir com o Fascista. Chama essa idiota e diz, tá bom, me diga aí, quem foi Maurice Bardesh? É? Não sabe. Quem foi Alfredo Rocco? Ela não sabe. Ela nunca leu uma porra de um autor fascista. Também outro dia, veja, fui entrevistado pela famosa rádio britânica, né?
de buceta. E ela falando lá, ela achando exagerado uma coisa que eu estava falando da KGB. Eu perguntei para ele, você leu sobre a KGB? Nenhum. Tem que mandar tomar no cu, porra. O que eu posso fazer? Do outro lado temos o senhor que tá debatendo com o Dugin, mas ela não leu nada da KGB e quer dar pitaco. Pois é. Né? Agora, você põe uma pessoa dessa na frente do Dugin, o Dugin estraçalha. Todos os nossos governadores de Estado, todos os nossos ministros e todo o nosso Congresso e todo o corpo docente, todas as universidades. Ele destrói tudo. Foi o que aconteceu. Botou esses malucos na frente do Gustavo Machado, ele machadou todo mundo. Destruiu. Porque acha que não, eu sou de direita. Olavo de Carvalho já refutou o comunismo. É só ir lá e eu falar em nome de Olavo de Carvalho e eu vou refutar tudo. Ai. Acabei com ele. Por quê? Eu estudei o assunto. Isso. Hã? Ele estudou. Eu não estou dizendo que eu sou mais inteligente que os outros. Não, eu fui muito mais esforçado. Isso, porque eu estou estudando essa merda faz 50 anos, Isso. porra. Eu li mais livros de comunista do que todos os comunistas brasileiros juntos. Isso. Hã? Hoje mesmo, botei lá. Me digam quais são os livros importantes da esquerda nos últimos 50 anos. Ninguém conhece nenhum. Eu pus lá 5. Fala, lê pelo menos esses 5, pô. Você pega esse pessoal conservador, tudo falando do comunismo, nunca lê. Se você não pega o argumento adversário na sua melhor expressão, então você não conhece o argumento adversário. Então você pega assim, eu sou contra o comunismo, então vou refutar o comunismo do Lula. Lula é analfabeto, meu Deus do céu. Você tem que pegar o George Lucas, tem que pegar o Wright Mills, tem que pegar o Paul Baran. Aí sim. Pega os grandes da esquerda, leia. Respeite, pelo menos, né? Mas aí eu vou dar até um exemplo popular pro pessoal que tá assistindo a gente. Tem um menino que todo mundo aí queria carregar no colo, que era Caio Coppola, o conservador que o pessoal adorava. Ele tava debatendo com Fefito e Edgar na Jovem Pan. Agora ele foi pra CNN, tá debatendo com Augusto Botelho, que é um advogado de muito tempo, inclusive membro do IDDD, que é o Instituto lá do Direito de Defesa, algo assim. É Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Que foi criado pelo Márcio Tomás Bastos, lá da era do PT, ministro da Justiça de Lula, que inclusive é o grupo que aprovou e lutou para aprovar a audiência de custódia. E agora você vê o Caio Coppola apanhando todo santo dia, porque tá achando que tá debatendo com o menininho da Jovem Pan, que tem revista e quadrinho. Isso aí eu vi. O Rodrigo Cocô Instantâneo levar um cacete do Ciro Gomes. Veja, Ciro Gomes não é um grande intelectual. Acabou com o Cocô Instantâneo, pô. Porque o cara é metido. No Brasil é o seguinte, o sujeito era de esquerda, virou para a direita, ele acha que ele viu a luz. Eu digo, meu filho, eu larguei a esquerda quando eu tinha 22 anos. Fiquei quieto durante mais de 40 anos estudando. Daí comecei a dizer alguma coisa. Eu fui me livrando das besterol esquerdistas aos pouquinhos, fazendo como se fosse uma psicanálise. Não é assim, mudei de ideia, agora sou o gostosão. Claro que não é isso, porra. Então, se você largou da esquerda, então comece a estudar, mas pelo menos respeite aquilo que você abandonou. Esquerdismo não é um bando de idiota. Não é, não. Tem gente altamente gabaritada. E pior, tem pessoas honestas ali. Tem gente gabaritada. Ainda tem gente honesta nesse debate. Tá? Não é porque você largou a esquerda que você tá mais inteligente. O Pedro Pôncio não ouviu essa parte aí do Olavo de Carvalho. Aí, pra ilustrar isso aí com outros exemplos, pra você não achar que esse problema... Obviamente que esse problema não só tá na direita. Esse problema é um problema que afeta o brasileiro, o homem massa. É que antigamente, a direita tinha um pouco mais de compostura, né? Mas de uns tempos pra cá, desde o movimento intergaláctico do ano de 2024, o Pablo Marçal, a coisa tá marchando pro buraco. 2024 foi realmente esse ano de virada que o povo começou a surtar. Aí eu tô passando ontem pelo Twitter e eu vejo o Breno Altman gravando um vídeo quase pedindo desculpas por existir e por fazer uma entrevista. Eu falei, o que tá acontecendo aqui, velho? Eu li ali, né? Quer saber a razão de entrevistar Aldo Rebelo? Assista esse breve vídeo. Veja primeiro aqui, depois você vai ver por quê. Aí eu vou te explicar por que o Breno Altman veio a público para pedir desculpa. Mas primeiro vê isso daqui. Olá!
Um bocado de gente está reclamando que entrevistarei Aldo Rebelo nesta segunda-feira. O argumento básico é o seguinte: não se poderia dar palco em um veículo progressista de comunicação a quem é ou julgamos ser de direita. Não, a galera está reclamando que eu vou entrevistar o Aldo Rebelo porque eles dizem que a esquerda não pode dar palco para a direita. Meu Deus do céu. Aldo Rebelo agora. Só faltou falar que é bolsonarista. Ai. Sério, e o pior, se ele não falar dessa forma, a esquerda nem entende. E esse mesmo argumento tem na esquerda, na direita. Você está compartilhando um vídeo do PCO? Tem 5 anos que os profetas do apocalipse da direita garantem que quando você compartilha um vídeo do PCO, você está ajudando a cooptar pessoas através da desinformação russa. Se assistir o vídeo do Ruizão, vai virar trotskista. Aos poucos, já passou já tem mais de 5 anos, até agora ninguém virou de esquerda. Eu nunca conheci um bolsonarista que assistiu um vídeo do PSOE e mudou de lado. É incrível, rapaz. Incrível. Eu nunca conheci um bolsonarista que viu um vídeo do PCO e passou a gostar do Ramais. Eu nunca vi. Mas eles garantem, gente, que é um grande processo de desinformação. Mas continua aqui. Quero respeitosamente discordar dessa opinião. Jornalismo não é propaganda, com a lógica de sempre falar bem de quem acreditamos e mal de quem discordamos. Além do mais, a tática do avestruz nunca funcionou. Somente através da discussão aberta, as ideias que consideramos corretas podem derrotar os pensamentos que julgamos equivocados. Uma das funções sociais mais relevantes do jornalismo, incluindo o de esquerda, é retratar o mundo e o país no qual vivemos, apresentando e sabatinando suas vozes mais relevantes, não importa se nos agradam ou desagradam. O debate público não se faz somente entre iguais, mas principalmente entre diferentes. E o papel do jornalismo é estimular esse choque de opiniões. Como muitos sabem, sou militante de esquerda desde muito jovem. Tenho lado e não escondo isso de ninguém. Como militante, participo das mais duras polêmicas para defender as ideias nas quais acredito. Na minha condição de jornalista, contudo, é meu dever levar a público a realidade e suas vertentes, sem amaciar para quem pensa parecido e sem invisibilizar ou desrespeitar quem tem um ponto de vista diverso. Por isso irei entrevistar Aldo Rebelo. Tentarei escrutiná-lo para que o público conheça melhor suas opiniões, gostando ou não de suas ideias. Não será um debate, mas uma entrevista, lembrem-se. Uma conversa, portanto, entre um jornalista que faz perguntas e um personagem que as responde. Aproveite a oportunidade. Oferecer momentos desse tipo, repito, é uma das tarefas do jornalismo. A entrevista será nesta segunda, 2 de fevereiro, às 19 horas, ao vivo, no canal de Ópera Mundi no YouTube. Aguardo vocês. Um grande abraço. Ele tá falando, velho, entrevista não é debate. Vou entrevistar o cara, vou fazer pergunta e tudo mais. Porque o Arthur entrevistou o Dugin. O quinto elemento é duguinista. Aí queriam que o Arthur debatesse em outro idioma, né, no inglês, com o Dugin e refutasse as ideias dele. Um negócio assim que eu fico, meu Deus do céu, velho. Teve gente que na época mandou uma mensagem no privado que não, porque a igreja católica, você tá, a infiltração russa. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Que maluquice que se tornou a direita. Aí, o mesmo Arthur que entrevistou o Dugin, mostrar o que o Dugin pensa, entrevistou o Thierry Baudet, líder da direita francesa. Ninguém deu atenção. Ninguém fala nada, né? Porque tem que manter a pecha de duguinista. Aí, membros da direita francesa, inclusive o Arthur falou com a Le Pen. Deve sair no futuro próximo aí o vídeo com a Le Pen. Conhece alguém no Brasil que falou com a Le Pen? O Arthur falou. Dugin. Deve ter sido Dugin, né? Que abriu as portas lá do parlamento francês pra Le Pen. Vem de falar com a Le Pen. Velho. É de doer, viu? Aí a postagem original, que o povo foi chorar, o Breno Altman, foi essa daqui, ó. Breno Altman, entrevista Aldo Rebelo. E olha que é uma entrevista de 20 minutos, viu? Imagina só, hoje. Eu acho que é 20 minutos, né? Tá aqui, ó, 20 minutos. Como assim você vai falar com ele por 20 minutos? A Lula vai cair.
Aí eu fui ler os comentários. Nem pagando que eu assisto. Cuidado, esse é quinta coluna. Abrindo espaço para isso. Jesus, Breno, nos poupe dessa desgraça. Foi mal, Breno, mas Aldo não rola? Essa eu passo, não consigo assistir esse golpista traíra. Aldo Rebelo é golpista, Ave Maria. Difícil entrevistar um ex-comunista. Por que você gosta tanto de sentar com neofascistas? Pronto, Aldo Rebelo é um neofascista. Não me oponho à realização da entrevista, mas me reservo o direito de não assistir. Meu estômago é fraco. Espero que Breno pergunte como, quando e por que se deu a conversão do comunismo para o cristianismo. Vulgo aprendiz de golpista. Nunca abriria espaço para quem trai a causa, nunca, principalmente para quem se alia ao que há de pior na política. Isso não é ser plural, é dar a outra face. Tempo jogado fora, totalmente necessário. PQP, é melhor entrevistar o garotinho. Esse quinta coluna dos milicos, só posso dar audiência se for para xingar esse M. Aldo Rebelo, só rindo desse jornalismo. Democracia cristã? Quem tem uma determinada religião em sua sigla partidária deseja uma autocracia religiosa, além de ser um golpista. Pronto. O Brasil vai ter uma autocracia cristã. Ave Maria, tô até feliz agora se isso acontecer, viu? Breno, esse cara é um traíra? Precisa mesmo entrevistar esse lixo, traíra? Sabe, me incomoda, gente, quando eu vejo o pessoal assim falar, porque o Aldo Rebelo comunista foro de São Paulo. O pessoal repete assim umas coisas que, bicho, não cola, sabe, quando você conhece. Quantas vezes, de coração, quantas vezes vocês já viram alguém pegar as ideias do Aldo Rebelo pra reclamar? Pegar as ideias, cara. Ele tem um livro que ele escreveu lá, o Quinto Movimento. Que custa? Pega lá as ideias do livro do cara, pô, e reclama das ideias do cara. Aí fica só chavão atrás de chavão, atrás de chavão. E aí tem os gatekeeper. O gatekeeper é tipo o porteiro, né? Que diz quem pode entrar, quem pode sair. Não, isso aqui a gente tem que falar mal porque isso aqui é comunista, né? Isso aqui a gente tem que falar bem porque isso aqui é liberal conservador. Ô, bicho, por que a gente não pode falar bem e mal, sabe? A gente pode falar das pessoas, mas vamos julgar a pessoa pelas suas ideias. Vamos julgar a pessoa pelas suas ideias. Eu sei porque eu não gosto do Lula. Eu consigo explicar por que eu não gosto do Lula sem falar que ele é esquerdista, comunista, socialista, caçabista. Eu consigo trazer fatos concretos. Ações que o Lula fez. Ações concretas que me fazem odiá-lo. Vamos botar assim, né? Eu ia falar coisa pior. Eu sei explicar com ideias por que eu não suporto Alexandre de Moraes. Eu sei explicar de forma descritiva, apontar os fatos que me fazem olhar para Alexandre de Moraes e vê-lo como o pior ser humano que eu já vi pisar no planeta Terra. Sem precisar falar que ele é de esquerda, que ele é comunista, que ele é nada. Por que, gente, a gente não pode elevar o debate público para um nível acima do que é hoje? Acho que todo mundo ganharia. A gente tá dando risada aqui porque é a turma da esquerda, né? Você fala, cara, como assim? Os caras são loucos, velho. Os caras são loucos. Agora o Aldo Rebelo traidor. Agora o Aldo Rebelo é um neofascista. Vai chamar aqui de bolsonarista agora. Só por quê? Porque o Aldo Rebelo falou que o 8 de janeiro não foi um golpe de Estado. Como? Como o Aldo Rebelo ousa falar que o 8 de janeiro não foi um golpe de Estado? Vocês vão querer se tornar esquerda? Essa gente é de esquerda, né? Tudo bitolado. Aí, alguns dos últimos dias, né? Pra vocês entenderem, né? Por que Aldo Rebelo é um traidor. O Supremo não pode ser um poder acima dos demais. Como assim ele fala isso? E, querendo ou não, ele vem se mantendo coerente nessa questão. Não é de hoje que ele vem reclamando do Poder Judiciário. Aldo Rebelo está no Supremo como o principal obstáculo institucional do país. Aldo Rebelo falou que o maior problema do Brasil é o Supremo. Não só pode ser bolsonarista. Sabe, é um negocinho que fala, cara, meu Deus do céu, velho. Aldo Rebelo lançou nesse sábado sua pré-candidatura, com críticas abertas ao Supremo, discurso voltado ao reequilíbrio dos poderes. Aí eu te pergunto. Pega os últimos 3 anos. O discurso dos últimos 3 anos de Aldo Rebelo, o discurso dos últimos 3 anos de Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite. Quem critica mais abertamente o Supremo? Quem apareceu mais vezes, publicamente, para falar que o 8 de janeiro não foi golpe? Aldo Rebelo está recorrentemente na Rádio Bandeirantes,
Eu não tô aqui falando bem do Aldo Rebelo pra tu votar nele, não. Meu candidato é Flávio Bolsonaro. Sem sombra de dúvidas, meu candidato é Flávio Bolsonaro. Aldo Rebelo não vai ver meu voto. Não vai ver o voto de nenhum de vocês. Mas, por questão, assim, sabe, de honestidade, bicho, intelectual, a gente olhar pro que tá acontecendo, tentar analisar o Brasil, pô, pra além dessas limitações diárias. Tem gente que, parece que o pessoal quer que você tenha vergonha de falar determinadas coisas e te silenciar por um possível cancelamento, que fala ali, ó, não, você fala mal do Reagan e da Thatcher, mas elogia o Aldo Rebelo. E tipo isso. Tipo isso mesmo. E qual o problema? Do que eu critiquei do Ronald Reagan, do que eu critiquei da Margaret Thatcher, que não foi só usar chavões e adjetivos. O que é que eu falei ali que concordaram? E do ponto que eu falei que isso aqui é bom, isso aqui é ruim, o que é que vocês também discordaram? Aldo rompeu com seu antigo campo político, aproximou-se do bolsonarismo nos últimos anos e agora busca construir um projeto próprio na disputa presidencial. No evento, Aldo afirmou que o Brasil precisa remover obstáculos institucionais e colocou o Supremo no topo da lista. Disse ter apreço pessoal por alguns ministros, mas insistiu que sua crítica não é dirigida a figuras individuais. Não é um problema pessoal, é um problema institucional, declarou, argumentando que o Supremo não pode ser um poder acima dos demais. Ele voltou a criticar as decisões recentes da Corte, citou o julgamento do marco temporal, que realmente é um absurdo. Essa luta ele tem há muitos anos. Segundo algo, configura uma anarquia institucional, grave insegurança institucional e um ambiente em que o país não pode ter duas normas e dois poderes em conflito sobre a mesma matéria. Ao comentar outros temas, Aldo defendeu uma reforma no sistema de licenciamento ambiental, criticou a multiplicidade de órgãos com o poder de barrar projetos e afirmou que qualquer um pode revogar ou bloquear uma licença. Para ele, o Brasil precisa de um processo unificado. Temos que ter autoridade única para licenciamento no Brasil. Segundo ele, investidores precisam ter previsibilidade. A sua licença vai sair no máximo 24 meses. E se não sair em 24 meses, será aprovada por decurso de prazo. Não, você passou o tempo, não. Já está aprovado, então. Eu vou ser contra isso daí? Só porque o Aldo Rebelo... Aí, porque o Aldo Rebelo, do partido... Era do Partido Comunista Brasileiro. Ai, tô cansado dessa direita, sabe? Aí outra que saiu dele também. Minuta não é tentativa de golpe e eu teria feito como ministro. E aí? Critica o Aldo Rebelo. Aí eu vejo o pessoal falando assim, não, concordo com o Aldo Rebelo. Eu discordo de todas as suas ideias, mas eu concordo com isso. Eu falei, tá, quais são as ideias que tu discorda? Me conta aí. Militante comunista e nacionalista, entregando o PCdoB, ele atuou em gestões petistas e recentemente se tornou querido entre bolsonaristas. Questionado sobre apoiar a reeleição de Lula, ele diz, Deus me livre. Mas evita escolher desde já entre Lula e Flávio no segundo turno. Ele vai escolher o Flávio. Eu tenho certeza absoluta. O cara que já mandou Deus me livre pro Lula. Tu acha mesmo que vai, na hora do vamos ver, ficar com Lula? Vamos ver. O 1% de voto que ele vai ter, vai pro Flávio. 1% de votos que o Aldo Rebelo vai ter, vai pro Flávio. E no debate, eu acho que o Aldo Rebelo vai bater encaixado no Lula. Denomino com a plataforma dos 4 R's, né, as principais propostas dele. Primeiro, retomada do desenvolvimento. A política econômica de Lula se reduz a aumentar a despesa por causa da eleição que se aproxima e aumentar imposto para cobrir essa despesa. O segundo é a redução das desigualdades. O terceiro é a revalorização da democracia. Eu me refiro à capacidade do país de debater os seus caminhos com o mínimo de respeito, de tolerância, desprovido do ódio que infelizmente marca hoje a relação política nas redes sociais. E o quarto R é da reconstrução de 2 agendas que foram negligenciadas. Segurança pública e segurança nacional. O Brasil é um país que não tem forças armadas compatíveis com as suas necessidades. Aí vem a exploração do meio ambiente. O Brasil não é um país pobre, é um país travado. O Brasil transformou a agricultura, a pecuária e a agroindústria como se fossem vilões da proteção do meio ambiente. Então você trava a agropecuária e trava a agroindústria. O Brasil tem as maiores reservas minerais, tudo está imobilizado, porque aqui o licenciamento ambiental virou ideologia de veto. A Amazônia era mais vulnerável do nosso país. O Brasil precisa tomar providência para garantir a ocupação demográfica e econômica. Aqui não há segurança jurídica sobre a licença ambiental, você não sabe se ela dura 5 ou 50 anos, tem que criar uma autoridade única nacional de licenciamento, a Amazônia precisa de infraestrutura, de rodovias, de ferrovias, de hidrovias. O cara tá falando de coisa concreta. Aí tu pega Ratinho Júnior, não, a polarização, a gente tem que superar a polarização no Brasil. O cara tá falando de segurança pública, forças armadas, tá falando que o Brasil tá sendo travado, apontando quem é o pai do problema,
sem minhas palavras, cara, o IBAMA tá jogando contra. Essa agenda ambiental é um problema. Ratinho Júnior, não, as nossas práticas aqui ambientais, desenvolvimento sustentável, agenda SG. Pelo amor de Deus, eu prefiro o Aldo Rebelo do que Ratinho Júnior. 1000 vezes um discurso desse. Sempre fui nacionalista. Entrei no Partido Comunista por uma agenda de luta em defesa da liberdade, em defesa da democracia, contra a censura, pela anistia, pela Constituinte. Eu fui educado na ideia de amor ao Brasil, de defesa do Brasil. Eu diria que foi esse setor, né, o bolsonarismo, que se aproximou da minha agenda. É que eu discordo, eu acho que você se aproximou ultimamente. Eu me afastei da agenda do governo porque Lula entregou o país a esse congelamento do poder econômico. Como é que o presidente da República aceita que o chefe de uma autarquia que ele nomeia, que nem status de ministro tem, que é o presidente do IBAMA, impõe um veto à exploração do petróleo na margem equatorial, num estado que 73% da população vivendo de transferência de renda de Bolsa Família? O cara faz crítica mais contundente que o Ratinho Júnior. Eu me afastei da esquerda pela agenda também. A agenda da ideologia foi substituída pela agenda da biologia. Não importa mais a luta pelo interesse geral. Agora é luta pelos interesses baseados em critérios biológicos de raça, de cor, de pele, de gênero. A agenda identitária dos costumes, do comportamento é a agenda das grandes corporações. É a agenda imposta ao Brasil pelo sistema financeiro, por uma parte da mídia, pelo Supremo. O Supremo tá enfiando aí, goela abaixo, a agenda identitária. Woke. Prisão de Bolsonaro. O ex-presidente Fernando Collor, que é detentor de uma saúde muito mais estável que a de Bolsonaro, alcançou rapidamente a prisão domiciliar. Isso é uma coisa completamente absurda. Você não sabe o que é propriamente justiça e o que é vingança. O que é lamentável porque gera ressentimentos que envenenam o ambiente social e político. Tá colocando a culpa na pessoa certa, né? Alexandre de Moraes. Ele que causa ódio no Brasil. Tentativa de golpe. Se a base for aquele documento que foi apresentado, aquilo na tentativa de golpe, a minuta estava baseada na Constituição, eu era ministro da Defesa. Se a Dilma tivesse me pedido a minuta daquela, eu teria feito. Você está o quê? Condenando a intenção, condenando a ideia, porque o documento contraria completamente tudo que é golpe, que é feito por conspiração. A Dilma nunca comentou sobre isso, mas se tivesse cogitado, eu teria feito o documento pela situação que nós vivíamos daquele momento de impeachment. Aí eu seria golpista? Acho que não. E aqui, pronto, esse ponto aqui eu discordo com o Aldo Rebelo abertamente. Apoiar a invasão da Venezuela é uma atitude que demonstra a desorientação do país. A atitude dos Estados Unidos é uma afronta. E é uma afronta ao Brasil porque a nossa fronteira ou pretexto que nós precisamos estar atentos à questão do narcotráfico. Aqui eu discordo completamente. Completamente do Aldo Rebelo. Venezuela estava no caos, tomada pelo Maduro. Foi lá, capturaram o Maduro, que estava com segurança cubana, que não dá para entender, né? O presidente da Venezuela tem segurança cubano? Como assim, Aldo Rebelo? E desde então, os presos políticos foram soltos. Uma anistia que foi aprovada desde 1999. Então, sim, foi importantíssimo. Porque estava todo mundo aí de braços cruzados. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, do texto do Olavo de Carvalho ontem. Que é esse nacionalismo tacanho. Que ainda precisa ganhar uma dimensão maior, que é aquela defesa da terra, da geografia, das fronteiras, sabe? Aí o povo tá morrendo na Venezuela. Não, mas não pode capturar o Maduro, porque senão o cara não vai invadir a Amazônia com esse argumento, beleza? Não vai. Vamos deixar de maluquice. Não vai, sabe? Controla esse nacionalismo também. Você discorda de ideias. E pra você entender porque a esquerda também tá com raiva, aqui agora foi em dezembro. O ano fechou assim, ó. Aldo Rebelo disse que Lula... Não, deixa eu falar fora. Aldo Rebelo disse que Lula é refém do Supremo e se lança a presidência com plataforma anti-PT. Enfim. Aí lança lá os 4 R's, antes de ser aliado de Lula. Rebelo agora, antes aliado de Lula, agora faz fortes críticas ao governo e entidades ligadas ao meio ambiente, como IBAMA, FUNAI. IBAMA, Ministério Público, Ministério do Meio Ambiente, FUNAI, Ministério dos Povos Indígenas são responsáveis por parar o país com a cumplicidade de Lula, que é quem nomeia. Ou você remove os obstáculos para o crescimento ou o Brasil não vai sair do lugar. Inclusive, essa é uma das pautas que eu venho repetindo, que eu acho que é possível avançar e já ficaria muito feliz se o Flávio avançar com elas, que é tirar essas amarras ambientais que travam o Brasil. Isso eu acho que dá para fazer em 4 anos, sabe? Um avanço nisso. E acho que o Flávio vai ter feito um trabalho fenomenal se conseguir tirar essas amarras.
O ex-ministro, essas instituições imobilizam o que ele chama de 3 alavancas para o desenvolvimento nacional: as fronteiras da agroindústria, da energia e dos minérios. Rompido com Lula, Rebelo disse que hoje o petista é refém do Supremo. O Brasil tem um governo sem autoridade, refém do Supremo, sequestrado pela própria fraqueza, não conta com o Congresso para nada, é o governo que mais sofreu derrotas para o Congresso nas últimas décadas e que se mantém de pé porque está escorado nas decisões do Supremo. No seu diagnóstico, o Congresso quer exercer atribuições do Executivo pelo chamado orçamento secreto e o Supremo usurpa competências dos dois outros poderes. Com Bolsonaro preso, Rebelo defende agora anistia, não apenas para Bolsonaro, como para todos os envolvidos na trama golpista. Aspas, como é que você pacifica um país? É esquecendo. Se quiser pacificar é para anistiar todo mundo. Você não quer chegar ao governo para botar um antecessor na cadeia. O país precisa reunir energias para cuidar de seu futuro. Esses problemas menores precisam ser esquecidos. Nas oportunidades que o cara tem de falar com a imprensa, o cara faz mais acenos pela anistia, faz mais questão de falar que não foi golpe de Estado do que os governadores democráticos. Mas aí porque ele foi do Partido Comunista do Brasil lá atrás, não, mas aí você não pode ver nenhum, sabe, nada. E o cara que tem 1% de votos vai continuar com 1% dos votos. Nenhuma chance do Aldo Rebelo nem ser visto, nem nada. Não vai. Ele vai ter a candidatura dele lá e vida que segue. Danilo Thomas até comenta isso, até pra falar da terceira via também, né? Eleição é algo tão chato que o pessoal fica inventando um assunto. Tem 2 candidatos. Só tem 2 candidatos. É Lula e Flávio. Não tem outro. A única candidatura que corre por fora é a do Aldo. Que realmente corre por fora. Tem uma proposta um pouco diferente. Mas já entrou tarde no jogo. Devia ter formado a militância nesses 4 anos. Não formou. E Danilo, eu não acho que ele deveria ter formado a militância nesses 4 anos. Ele tem mais de 20 anos de vida pública. Ele deveria ter formado a militância dele ao longo dos últimos 20 anos. Ele, Ciro Gomes, toda essa turma aí, perdoa. A esquerda chegou no buraco que tá porque ninguém criou a sua militância. Aí, a esquerda, as pessoas mais intelectualizadas da esquerda podem fazer 1001 críticas a Jair Messias Bolsonaro, mas o homem é brabo. Bolsonaro criou a maior militância do país. Um partido sem fronteiras, porque tá palindo para ele, tá nas redes sociais, tá na mobilização. É o bolsonarismo. A Globo News, a Veja, a Folha podem te dar o palanque que for, falar o que for. Mas esse palanque hoje é muito restrito. A quem dá voto, faz corte, organiza evento que gera post, compartilha no Zap, é a base social. O grosso da comunicação é o povão, são as tias do Zap. E que ninguém se iluda, o jogo não está jogado. Os votos da direita nanica tendem a ir para Flávio Bolsonaro. Caiado, Ratinho Júnior, Zema, todo mundo. A disputa entre Lula e o Flávio deve ser muito apertada e ninguém duvide que Lula pulará do jogo se sentir que pode perder. E ali 2 notícias mostrando, cara, é Flávio versus Lula. Histórico de derrotas da terceira via entrave a plano do PSD de furar polarização, apesar de demanda por mudança. Reorganização do centro enfrenta resistência da direita. Pois é. O bolsonarismo vai muito apoiar qualquer um que não seja o Flávio Bolsonaro. Não sejam, aquelas pessoas que estão no comentário do Breno Altman, sabe? Prende até argumento. Tá feio já, sabe? Tá em 2026. Só repetindo chavão atrás de chavão. Chavão. Adjetivo. Pelo amor de Deus, gente. Que direita brasileira é essa? Passando vergonha aí, né, no debate que vai. Você nunca me viu em debate. E não vai me ver tão cedo. Eu já fiz tantos debates na minha própria cabeça que chegando por falar, cara, eu não saberia responder isso. Eu não vou. No dia que eu me vencer, eu versus eu mesmo. Às vezes você também é isso, né? Você vai escutando 2 pessoas debatendo e aí você meio que vai pensando nas suas respostas. No dia que eu vencer a mim mesmo, na minha cabeça, quem sabe eu penso em participar de algum debate. Mas, por hora, não tenho nenhuma pretensão. Já me chamaram para vários debates. Eu não vou debater com ninguém, rapaz. Quiser me chamar para me entrevistar, para falar dos assuntos que eu domino, eu vou. Eu já fui em vários canais de esquerda. Tu já me viu tomando olé? Tu já me viu passando vergonha nos canais de esquerda? Quando eu defendo a direita nos canais de esquerda, dos que eu já fui, falando de casos de perseguição,
Tu viu alguém conseguir rebater alguma linha? Uma linha que seja? Eu escolho muito bem os assuntos que eu vou falar. Eu falo do que eu domino. Eu falo em cima dos fatos. Aí todo mundo fica quietinho. Eu falo que a Anitta sofreu, eu falo como começou os inquéritos, o papel do que aconteceu. Aí eu trago exemplos para mostrar para as pessoas como a direita é alvo de perseguição. Eu adoro citar aquele exemplo do Alan dos Santos, do dinheiro, né, da Secom, os R$ 4,28 dos anúncios, dos 1.447 anúncios. E você fala, a galera fica assim, ó, meu Deus, porque todo mundo que tá no YouTube vai saber, pô, 1.447 anos, mas isso aí, 4 contos, né? E aí o cara fala, realmente, né? Fala, caraca, velho, acusaram o bolsonarismo de lavagem de dinheiro por R$4. Isso aí. E o cara vai, procura e busca, e tá lá as provas, você mostra pra ele, né? O documento oficial do Google, mostrando na época, lá assinado pelo Fábio Coelho, presidente, realmente foi 4,28. Procure uma participação minha em algum canal fora da bolha da direita que eu tomei olé. Você não vai achar. Porque eu não vou ficar dando pano pra manga e falar de assunto que eu não tenho domínio. Procura aí. Procure. Qualquer canal. Mas o desafio aí é achar. Vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, vai ser membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com/br. Fica aquele grande beijo e abraço. Eu vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!